Jesus. E a sua bondade dura para sempre. Amém? Você está esperando Jesus voltar? A Bíblia diz que quem acredita nisto, quem tem essa esperança, purifique-se a si mesmo. É verdade, porque não tem nenhum sentido nós estarmos aqui na terra e não ter essa esperança. Qual o sentido que tem? Nenhum, né? Você é cristão, se diz crente, como diz o povo, e não tem essa esperança, então sua vida não tem sentido. E Paulo, ele fala sobre isso, que se nós não temos esta esperança de um dia irmos para a glória, de que adianta ficar aqui, vir para a igreja, orar, buscar o Senhor, ler Bíblia, estudar a Bíblia, se santificar a cada dia, buscar mais a presença do Senhor, renunciar ao nosso eu, se entregando mais ao Senhor a cada dia? Não tem sentido. Não tem sentido nenhum. Mas Jesus, ele disse: crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Eu vou preparar-vos lugar. Quando eu for preparar-vos lugar, eu voltaria outra vez. E vos levarei para mim mesmo. E essa é a minha esperança. A nossa esperança, ela não está aqui na terra. Por mais que as coisas aqui estejam dando bem para a sua vida, para a minha vida, que é bênção de Deus, como temos pregado nessa campanha da Hora da Unção, mas isso aí não é o sentido da sua vida, isso bem claro. Isso aí não é o sentido da sua vida, isso faz parte até da vida que Deus tem para você, mas isso não é o ponto máximo da sua vida. O clímax da sua vida está na glória do Senhor. Por isso a Bíblia diz: nós nos gloriamos na cruz de Cristo. Nós nos gloriamos nisso, que nós esperamos a sua volta. Amém? Pai, em nome do teu Filho Jesus, nós oramos nesta noite. Nós queremos te dar toda a honra, Senhor, toda a glória, todo o poder, todo o louvor, toda a exaltação, toda a glorificação, todo o domínio. Queremos dizer que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é o nosso Pai, é o nosso Senhor, é o nosso guia, é o nosso dono, é o nosso sumo pastor, é o nosso sumo sacerdote. E nós nos alegramos em estarmos na tua presença. E nessa noite, meu Deus, continua recebendo todo louvor, toda adoração, toda glorificação que o teu povo tem separado, tem te dado, tem tributado ao Senhor nesta noite de hoje. Que a tua presença a cada dia aqui se faça viva, maravilhosa e poderosa. Que os nossos corações sejam cheios da tua presença e do teu poder. Pedimos ao Senhor que traga sobre nossas vidas nesta noite uma unção poderosa, uma unção de despertamento, uma unção de avivamento, uma unção de restauração, uma unção de conserto, uma unção de vida, uma unção de estar prostrado diante de tua face, uma unção de um interesse maior em teus caminhos. Pai, a tua igreja aqui na terra foi comprada com o sangue do teu Filho, Jesus Cristo de Nazaré. Traga avivamento, renova as forças da tua igreja em todo o Brasil. Renova os teus filhos, restaura, consola, fortalece cada um. Traz a provisão, traz o sustento.
Ó Senhor, renova a tua unção sobre a tua igreja em nosso país. Levanta a tua igreja na força do teu poder e do teu espírito. Aonde tiver uma igreja, um templo, por menor que seja, por maior que seja, do crente mais simples, Senhor, aqueles mais que estão mais elevados, Pai, são todos iguais. Derrama a tua graça sobre a tua igreja. Derrama o teu favor sobre a tua igreja. Aqui no Brasil, traz uma unção maravilhosa, poderosa sobre a tua igreja nesse país. Levanta essa igreja, viva esta igreja nesta nação. Faça forte, glorioso, grande o teu nome nesta nação, Deus. Exalta o teu nome. Apesar das lutas, das batalhas, das guerras, a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Nós cremos perfeitamente em um Deus Salvador, em um Deus restaurador, em um Deus perdoador, em um Deus bondoso, misericordioso, maravilhoso, abençoador, galardoador como o Senhor é. Mas também sabemos que o Senhor é justo, que o Senhor faz justiça e que nenhum ser humano, Pai, por maior que seja, por maior que se sinta ser, não está nem um pouco longe do teu juízo e da tua justiça. Por isso, meu Deus, traz justiça e juízo sobre a nossa nação, para o louvor da tua glória, para o louvor do teu nome. Para que o mundo veja que o Senhor é real, que o Senhor é verdadeiro, que o Senhor é poderoso. E o que o Senhor julga o ser humano, não só na eternidade, mas aqui na terra. A juízo, o Senhor pesa os homens em justas balanças. Por isso, Deus, manifesta o teu braço, manifesta o teu poder sobre essa nação chamada Brasil. Manifesta o teu braço poderoso e faz justiça publicamente, para que o teu nome seja contemplado, glorificado e adorado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Glória a Deus, vamos sentar-se. O Senhor é maravilhoso, Levita pode sentar-se. Eu quero falar hoje sobre um assunto chamado alinhar-se com Deus. Amém? Glória a Deus. E o que é alinhar-se com Deus? Alinhar-se é concordar com Ele. E talvez seja essa uma das dificuldades que a igreja tem, os muitos crentes têm, de alcançar uma melhor vida com Deus. Porque você não consegue alinhar-se com Ele. Eu não estou dizendo que você não é cristão, que você é uma pessoa qualquer. Não é isso. Estou dizendo que você está em pecado, vai alinhar-se com Deus. A Bíblia fala, e diz assim, podem dois andar juntos se um não estiver de acordo? Se você trouxer isso para o casamento, como é que um casamento pode andar, como é que um casamento pode prosperar? E quando eu falo prosperar, nas diversas áreas da família, do casamento, a gente está falando disso. Como é que pode ser um bom casamento, um casamento de sucesso, um casamento abençoado? Sendo que o casal não se alinha. O que é se alinhar-se?
vontades alinhadas, acerto de vontades, concordância. Está falando em concordância. O casal tem que concordar um com o outro. Imagine, hoje em dia o casamento da atualidade é assim. O marido não quer dar satisfação à mulher de nada, e hoje na atualidade também a mulher não quer dar satisfação ao marido. Cada um quer fazer o que quer. Parece que casamento é um contrato, é uma amizade. Mas segundo a Bíblia, casamento é uma aliança. É um contrato. Eu não vou falar sobre casamento, estou pegando o casamento como exemplo. A Bíblia fala que o corpo do homem não pertence a ele, mas à mulher, o corpo da mulher não pertence a ela, mas ao homem. Quer dizer, o que é que Deus quer dizer? É feito um para o outro. O homem não deve buscar prazer fora de casa, nem a mulher também, porque os dois estão unidos por uma aliança. Então um pertence ao outro, respeito mútuo. E outra coisa, não existe vantagem nenhuma para o homem nisso, nem para a mulher. Um é do outro. Não, eu sou homem, eu tenho vantagem nisso, porque eu... Não pode, não. A mesma obrigação da mulher também é sua. Sem diferença nenhuma. Deus não pesa ninguém melhor que outro. Você é igual diante de Deus. Deve a mesma fidelidade à sua mulher que ela deve a você. Então, quando o casal ele não anda de acordo, as coisas não vão bem no casamento. As coisas desandam. Cada um para o lado. Não prospera, não cresce. Porque cada um quer fazer o que bem quer e entende. Mas voltando para a pregação, é a nossa mesma situação com Deus. Deus nos chama para concordar com Ele. É por isso que ele diz assim para Jeremias: Jeremias, o que vê? Ele fez: eu vejo uma vara de amendoeira. E Deus disse: viste bem, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. Quando Deus diz que vela pela sua palavra para cumprir, é como se Deus estivesse de olho na palavra dele, vendo você falar, vendo você profetizar, vendo você determinar na palavra aquilo que é a vontade dele para ele concordar com você. Ele, na verdade, não vai concordar com você, ele vai concordar com o que você está pronunciando, que é a palavra dele. Porque Deus, ele não tem compromisso com você nem comigo. Deus tem compromisso com a sua palavra. E se você tiver compromisso com a palavra, Deus tem compromisso com você. É simples assim. Então, a palavra é o meio que Deus nos deu para nós nos alinharmos a Ele. E você não tem outro jeito. Quando você se alinha com a palavra, você está concordando com Deus. E para Deus fazer essas coisas na minha vida e na sua, você tem que concordar com Ele, eu tenho que concordar. Para Deus fazer de você uma mulher abençoada, próspera, crescente, você tem que se alinhar com Deus. Se você quiser ser um homem próspero, alinhado, um homem de sucesso, tem que concordar com Deus. Foi o que Deus falou a Josué: não se aparte da sua boca o livro desta lei, medita nele de dia e de noite, então farás prosperar o teu caminho. Não era porque Josué era assessor de Moisés, porque Deus escolheu Josué, que ele ia prosperar. Não, tinha um condicional. A condicional era Josué se alinhar com Deus. E a única maneira de se alinhar com Deus era o quê? Através da sua palavra. Lá em João, no capítulo, 1 João, capítulo 5, eu quero deixar esse texto como base para hoje nós estudarmos o que nós estamos estudando. Diz assim, João capítulo 5, versículo 14, diz assim: essa é a confiança que temos para com Ele, olha. Esta é a confiança que temos para com Ele. Confiança. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Olha, nós temos confiança em Deus plena, a firme convicção para com Ele, para com Deus, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, a vontade dEle, Ele nos ouve.
E se sabemos que Ele nos ouve o que lhe pedimos, estamos certos de que obteremos o pedido que lhe temos feito. Veja bem, se você pedir segundo a vontade de Deus, você tem que ter confiança que Ele está te ouvindo. Não quer dizer, se Deus está te ouvindo, não quer dizer que você não pedir segundo a vontade dEle, Ele vai te ouvir. Só que Ele não vai atender. Deu para entender? Então, ouvindo está no sentido de ouvindo para te atender. Porque você está pedindo segundo a vontade dEle. E se sabemos, temos essa convicção que Ele nos ouve, porque estamos pedindo segundo a vontade dEle, sabemos que alcançaremos aquilo que lhe pedimos, ou algumas traduções, a nossa petição. Você escolhe. Mas o sentido da palavra é o mesmo. Mas alguém disse, quando eu era mais jovem, na fé, eu vou decidido. Olha que já tenho 40 anos de crente praticamente. Eu dizia assim, qual é a sua vontade, Deus? Qual é a sua vontade? Aí eu esperava que Deus viesse me revelar a vontade dEle, para eu saber qual era a vontade dEle, para orar segundo essa vontade. Você vai ficar todo o tempo esperando, não vai chegar. Paulo diz assim, ó, habite ricamente a palavra de Deus em vós. Por quê? Deus diz a Josué, medita nesse livro dia e noite. Olha, o mesmo versículo. Olha o contexto. Está vendo? Habite ricamente a palavra de Deus em vós. Medita nesse livro de dia e de noite. Que livro? A palavra. Você vai se enriquecer da palavra, você vai se encher da palavra. Quando um especialista lê um livro de um grande escritor, por muito tempo se especializa naquele escritor, ele começa a conhecer aquele escritor como se fosse cara a cara. Ele sabe das vontades, dos desejos, personalidade, estuda tudo, temperamento do escritor, tudo, porque ele é acostumado, ele estuda aquele escritor. Quando você se dedica à leitura da palavra, à meditação, você passa a conhecer a Deus. Você passa a entender o que Deus pensa, a vontade de Deus. Você passa a ter entendimento do que Deus tem, do que Deus é e do que Ele quer para a sua vida. E esta é a grande deficiência da igreja. Queremos que Deus nos ouça, que nos conceda, mas não queremos nos debruçar na sua palavra para saber o que Ele pensa, o que Ele acha e o que Ele quer. Não queremos conhecer a Deus, a personalidade de Deus, não queremos conhecer e sentir a presença de Deus. Da revelação maior, não é de um sonho que alguém sonhou, não é de uma profecia que alguém trouxe. Eu creio em sonho e creio em profecia também, viu gente? Mas eu estou falando da revelação infalível, que não falha a palavra. Aqui está a vontade de Deus. Por isso que João diz assim, se você pedir alguma coisa segundo a vontade dEle, e aonde está a palavra de Deus, a vontade de Deus? Está na sua palavra. Está aqui, ó. Tudo que Deus tem para a sua vida está aqui dentro. E outra, aqui não tem miséria para você. Aqui não tem enfermidade para destruir sua vida. Tem enfermidades. Mas que Deus vai jogar sobre você? Não existe isso aqui. Que você leva uma vida miserável, passando fome, uma vida espiritual lá embaixo, só pecando e errando. Não está aqui escrito isso, não tem isso. Por exemplo, a vontade de Deus é a vossa santificação. Segue a paz, a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santifica-os, na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, tudo que você precisa está aqui. Aqui não diz que você tem que ser pobre e miserável. Tem? Não tem. Alguém mais? Bicho, mas pobres existe. Jesus falou.
Falou lá quando estava a mulher veio que jogou aquele frasco de alabastro nele e que deu aquele banho, aquele perfume tão maravilhoso que hoje é avaliado em milhares de reais. E ele recebeu a crítica, poderia se vender isso aí e dar aos pobres. Jesus disse: vocês sempre terão pobres convosco. Sempre terão pobres. Jesus não ignorou os pobres. Pobres existem. Deu para entender? Alguém pode dizer, mas Jesus disse: bem-aventurados pobres. Presta o versículo de espírito. Está escrito: bem-aventurados pobres de espírito. Por que pobre de espírito? Porque o pobre, ele é um necessitado. Ele sempre está precisando, ele nunca tem o bastante. Tem rico também que é assim, viu? Nunca tem o bastante, sempre quer mais. Mas falando de necessidade básica, o pobre não tem. Ele sempre precisa ser suprido. Tem hoje, amanhã pode faltar, ele precisa. Então está falando da sua necessidade espiritual, da sede de Deus. Como Davi diz, minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Sede hoje, sede amanhã, sede. Porque se essa sede, essa sua fome, se acabar, não tiver mais, se você tiver com fastio, você perdeu o apetite por Deus, você está acabado. Sua vida se torna um lixo. Se você não tem vontade de se alimentar de Deus, de receber de Deus, e aí o diabo vai fazer bagunça na sua vida. Por isso está falando do pobre de espírito. Então, Jesus sempre você terá um pobre convosco. Terá um pobre convosco. Deu para entender? Mas ele não disse que você tem que ser esse pobre. Disse? Terá um pobre convosco. Olha o texto, irmão. Eu não estou criticando quem é pobre. Eu estou dizendo a você uma verdade que está na Bíblia. Uma verdade bíblica. Essa igreja aqui ajuda as pessoas mais fracas. Nós ajudamos, mandamos cesta básica e muitas. E muitas. Mas o que é que a Bíblia diz para você? Nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência ceder a sua mão. O que é que Deus está dizendo para você? Que o justo não fique estendendo na mão, sem pedindo. O justo tem que ter para dar. Não tomareis emprestado, mas emprestareis a muitos. Está falando disso. Vai abençoar as pessoas. Você é um instrumento de bênção. Deus, quando chamou Abraão, disse: se tu uma bênção, seja uma bênção. Seja um portador da bênção. Para abençoar as pessoas. A Bíblia fala que nós somos benditos com o crente Abraão, junto com Abraão, como Abraão. Nós somos benditos, que Abraão foi homem de fé, nós também somos. Essa é o chamado de Deus. Então Deus, ele nos chama para nos aliarmos a Ele, naquilo que Ele tem para a sua vida. Mas se você não se alinha a Ele, fica difícil. Por isso a Bíblia diz, pode dois andar juntos se um não tiver de um acordo? Ora, quando aqui na Terra, qualquer coisa você faz de projetos, você está na faculdade, vai fazer um trabalho com a faculdade, ok? Aí tem vários colegas fazendo um trabalho na faculdade. Uma equipe de 5, 8, 10 pessoas. O que é que tem que haver entre vocês? Para ter um bom trabalho? Concordância. Se um discordar, a equipe vira, ou tira ele, ou a equipe desanda. Um só, entre os 10 não concordar, a equipe desanda. Então, para a equipe andar, tem que haver concordância. Tem que haver concordância. E esse é um dos problemas da igreja hoje em dia, né? Que nem todo crente crê na Bíblia, irmão. Quer como ele quer, como ele deseja, como ele pensa. Então ele tem que criar uma igreja para ele. Igreja só dele. Não creia assim como diz a Bíblia, não. Então, bom, que sua igreja. Faça sua igreja como você quer.
Mas te digo uma coisa. A Bíblia diz assim, Jesus falando, olha, quem crê em mim, como diz as Escrituras, não é como você pensa crer, não é como você imagina crer, não são suas polêmicas, não são as suas... Não, 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 não. Então, para você, Deus tem um projeto de Deus para você. A pergunta é, você acredita que Deus tem um projeto maravilhoso para a sua vida? Você acredita que Deus cuida de você? Você acredita que Deus zela pela sua vida? Eu pergunto isso, gente, porque muita gente da igreja, está na igreja crente, assim, eu nem sei se Deus se lembra de mim, eu acho que Deus não existe. Tem pessoas que passam tanta tribulação, tanto problema, estão passando uma situação tão difícil, que dizem assim, eu nem sei se Deus sabe que eu existo. Quantas vezes você falou isso? Não precisa confessar, fala para ele, né? Para não escandalizar. Mas muita gente fala isso. Eu nem sei se Deus se lembra de mim. Falar como está escrito em Isaías capítulo 40. O nosso caminho passa encoberto ao Senhor e o Senhor não nos ouve. O Senhor não nos enxerga. Existia um pensamento filosófico, né, chamado deísmo. Deísmo é um pensamento filosófico que acredita em Deus. Ele usa a razão para acreditar, não a religião. O que é razão? Ele olha para o mundo, vê a multiforme sabedoria que o mundo foi feito. Ele analisa a ciência, analisa tudo isso. É tão perfeito que ele, esse pensamento, admite a existência de Deus. Mas só tem uma coisa, coisa linda, bispo, maravilhoso. Não, ele admite que Deus fez o universo, criou todas as coisas, criou os seres humanos e largou aí, ó, ao homem dará. Nem um Deus dará, ao homem dará. Deus, ele diz que Deus não interfere em nada. Deus não cuida de nada. O que aconteceu, aconteceu. O que acontecer, vai acontecer pela... Já viu aquele programa? Pela sua própria conta e risco? É aquilo ali. Esse pensamento diz isso. Diz que você está entregue a você mesmo. O que você decidir é você, não foi Deus. Mas que Deus me inspirou. Não, foi Deus, não. Há um zelo de Deus. Há uma interferência de Deus. Eu me lembro que mais ou menos no ano de 2010, 2011, minha esposa está agora em casa me assistindo com minha filha. Ela se lembra disso. Nós compramos um terreno ali, em um loteamento fechado, e estávamos construindo. Né? E numa noite anterior, eu tinha comprado a cobertura da casa, as telhas da casa. Né? E a noite anterior que chegou as telhas, estava marcado para chegar, digamos assim, segunda-feira. Aí, domingo, eu sonhei isso. Eu sonhei como a minha casa ficava descendo uma ladeirazinha calçada, até chegar perto de mim, uma ladeira mais assim, de uns 50 metros, 60 ou 100 metros. Quem foi lá já viu. Aí eu tive aquele sonho. Eu via despontar um carro vermelho, azul, um caminhão velho. Se eu não me engano, era 1113 Mercedes-Benz. Já era antigo, já era um carro antigo já, né? Já tinha muito mais Mercedes novíssimas aí na praça. E esse caminhão, ele chegava em cima e eu olhava assim, eu digo, aí disse, vai faltar freio. E ele descia. Eu só fazia assim. Chegou no outro dia, eu estava em casa, na casa construindo, ele não era construindo, acompanhando, né, os profissionais. E a gente sabe que minha casa é uma casa de quina, né, de esquina. Então tem uma lateral grande, aqui uma rua, minha casa na frente aqui, mas aqui está o terreno. Aqui é a rua, aqui tinha outros terrenos, uma casa construindo também. Tinha um carro aqui do lado e tinha o meu carro aqui na época. Só que dentro do meu carro estava a minha esposa. Ela estava escrevendo um negócio. E eu saí assim, e eu vi o caminhão. O mesmo caminhão. A mesma. Idêntico. O meu sonho era uma total realidade.
Eu não tive nem, digo, vai faltar freio. E não deu outra, quando desceu faltou freio. Eu só fui botar a mão. Porque se ele pegasse o carro meu carro pelo fundo, hoje minha esposa estava morta, com certeza, ou aleijada. Porque tinha um carro do lado de cá. Ele conseguiu passar pelos 2 carros, sem freio, e subir assim num terreno que estava vendendo também, que hoje é uma casa. E nesse terreno, como esse terreno tinha uma elevação, o pneu freou, o tempo era úmido, o terreno estava meio molhado e freou o carro. Eu perdi a ação. O que foi que eu vi ali? Eu vi o cuidado de Deus. Como é que eu posso dizer que Deus deixou tudo à toa? Deixou ao você dará, você toma por sua conta e risco. Eu não posso dizer isso. Essa é uma das experiências que eu tenho mais, mas essa é uma de uma realidade onde Deus me mostrou o futuro de uma coisa. É? Isso não tem nada a ver com que você é espiritual, não, irmão. Isso aqui é Deus revelando o futuro. Deus, a Bíblia está cheia de revelação dessa natureza. Cheia. E Deus me mostrou isso. Então eu quero que você entenda que Deus cuida da gente. Há um cuidado de Deus, há um zelo. Deus é um Deus zeloso. Quando nós estudamos teologia, uma das definições de Deus é que Deus, existe diferença, mas tudo quer dizer isso. Deus é uma pessoa, gente. É espírito pessoal, perfeitamente bom, que em seu santo amor criou, governa e sustenta todas as coisas. Deus sustenta a terra. Se você vai ler os Salmos, você verá o salmista falar que Deus, quando afasta as mãos dos animais, eles sentem fome e clamam a Deus. Eles clamam a Deus. A Bíblia diz assim: ó tu que ouve as orações dos homens. Deus não deixou o mundo à toa. Talvez você se sinta à toa porque você não quer se alinhar com Deus. Se alinhe com Ele. As coisas mudam. Faça a sua vontade. Ande dentro da sua vontade. Busque ao Senhor. Melhore os seus caminhos diante dEle. Como Ele mesmo diz, melhorai os vossos caminhos. Que aquilo que você tanto precisa e quer, que está dentro da sua vontade. Ele quer te dar, mas só que aquilo que você quer, que está dentro da vontade dele, você também tem que se colocar dentro da vontade dele com a sua maneira de viver. Não é só você pedir algo dentro da vontade dele, porque assim todo mundo pediria, segundo a palavra, e sairia. Senhor, eu peço segundo a tua palavra que está escrito, ótimo, bênção. A sua palavra está escrita assim, mas você se comporta dessa maneira? O imprudente é aquele que edificou a sua casa sobre a rocha. É isso? A rocha simboliza a palavra dele. O que é edificar a sua casa? Eu vivo a palavra, Paulo diz em Romanos capítulo 10, e essa é a palavra que nós pregamos, ela está perto de ti, no teu coração. Para quê? Para você pregar, para você confessar. Quando você prega a palavra para as pessoas, você está confessando a palavra. E quando você prega a palavra para você, o que está escrito está confessando para você. E a Bíblia diz que Jesus é o sumo sacerdote da nossa confissão. E não é só a confissão de pecado não, irmão. É o que você confessa na palavra, com sua vida com Ele, Ele ratifica embaixo, Ele assina embaixo. Então Deus quer alinhamento com Ele. Foi o caso de Jabes.
Jabes entendia qual era a vontade de Deus. Eu não quero ficar aqui nessa posição desfavorável. Eu vendo todo mundo crescer, eu aqui. Não. Oh, que Deus me abençoe. Orou. Que amplie os meus termos. E que eu do mal não seja afligido. Quando você pedir a Deus sobre tentação, o mal, ó Deus, me dê força para eu vencer essa tentação. Não. Que vencer, irmão. Dê força para você não entrar nela. Eu não quero nem ver o mal na minha vida, quero seguir meu caminho com Deus. É. Veja o que o profeta Jeremias escreve a respeito do cuidado de Deus em aliar-se aos seus planos e projetos com os nossos. Olha o que ele diz aqui, Jeremias capítulo 29, no versículo 11 ao versículo 13. Anote bem você, veja que isso aqui é uma palavra que você deve guardar no seu coração. Olhe bem, Deus está chamando aqui a gente para um alinhamento, para pensar como Ele pensa, para viver como Ele vive. E eu quero saber, você quando lê essa passagem aqui, medite se você está assim, se está pensando igual a Deus. Ele diz assim, olha, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Olha que coisa maravilhosa. Você está pensando assim? Quanta vez você disse para você, rapaz, eu acho que minha vida não tem jeito não, viu? Eu acho que não vai sair disso. É uma sina que eu nasci com esse negócio. Nunca vai melhorar. O que é que você está falando? Você está em desacordo com Deus. Deus está falando uma coisa, Ele está falando outra. Deus está puxando para um lado, está puxando para o outro. Como é que Deus você vai fazer na sua vida? Se você não consegue, porque a sua confissão é de incredulidade. Você imaginou se Jabes, quando confessou aquilo, que Deus me abençoe, que Jabes está numa posição lá de péssima, e Deus o exaltou mais do que seus irmãos, tornou mais ilustre do que seus irmãos. Olha, irmão, mais ilustre. Eu gosto sempre de destacar esse mais ilustre, porque os irmãos de Jabes já eram ilustres. Só ele que não era. Deus o tornou mais ilustre do que seus irmãos. Que Deus me abençoe. Ele não pede nada fora da vontade de Deus, mas Jabes está em linha com Deus. Está alinhado com Deus, ó. Deus ouve a oração de Jabes, Deus cumpre. E Deus o ouviu e concedeu o que lhe pediu. O salmista diz, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Ele fará sobressair o seu direito como o sol do meio-dia. É um direito seu que a Bíblia te dá. Mas você tem só que agradar-se de Deus, tem que agradar o coração de Deus. Como é que eu agrado o coração de Deus, bicho? Você se alinhar com Ele segundo a palavra dEle. Você começa a agradar o coração dEle. Quando você está dentro da vontade dEle. Então, o que Deus pensa de você? Pensamentos, eu sei o que bem penso a respeito de vós. Pensamentos de paz. Ó, de paz. Eu pergunto a você, se você dentro de casa ficar desempregado muito tempo, você tem paz? Fica meio perdido, não fica? Vê faltar o feijão, a farinha, a carne, as contas do cartão se acumulando, cortando a luz, cortando a água, o filho reclamando, a mulher no ouvido buzinando. Quem é que tem paz com um negócio desse, gente? Ninguém. Por isso ele fala aqui, ó.
pensamentos de paz. Para você ter um pensamento que te traga paz, você tem que ter uma vida proporcional a isso. É o que Deus está dizendo, que Ele vai te dar uma vida a você, que você não vai ficar sem paz, atribulado, com muitos irmãos. E aí, irmão, tudo bem na prova? Passou um mês, dois, e aí, irmão, como é que está na prova? Passa um ano, como é que está, irmão? Na prova, irmão. Sempre na prova. Isso não cansa, não, irmão. Isso cansa. Eu posso ser provado hoje, irmão, mas daqui a 2 anos, 10 anos, está na mesma prova, alguma coisa está errada. E não é com Deus. Eu posso até estar em outra prova, talvez pior, mas aquela eu passei. Aquela Deus me ajudou e eu venci. Aquela eu superei. Como a nossa vida é de vitória em vitória, né? Então, muitas provas virão pela frente. Mas só que eu enfrento a prova seguinte com a experiência da prova que eu já superei. Não, Deus me socorreu naquela, vai me socorrer nessa. Mas prova, há 24 horas, prova, meia prova, não. Não é assim, não. Pensamento de paz. Diz assim, ó, e buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Como que é se buscar de todo o vosso coração? Quando você começar a se voltar para a palavra. Você voltar o seu coração à palavra. Quando você se voltar para meditar na palavra. Aí você começa a se alinhar com Ele. E as coisas começam a acontecer na sua vida. Deixar de falar, de murmurar, de reclamar, de lamuriar. Irmão. E se dedicar, e se consagrar, e buscar a presença de Deus. As coisas mudarão na sua vida. Tem outro jeito não, irmão. A Bíblia ensina, deixa a ira, abandona o furor. Aquieta o seu coração, aquieta a sua alma. Vai se dedicar, vai buscar a presença daquele que tudo pode fazer pela sua vida. Ninguém pode fazer pela sua vida, só Ele mesmo. Então se dedique a Ele, vá se consagrar, vá se consertar, vá se restaurar, vá buscar a sua presença. É disso que você precisa, para que as coisas comecem a acontecer com você. Amém? A oração do Pai Nosso, ela nos traz uma mensagem, um certo entendimento. Quando Jesus começa a ensinar os seus discípulos a orarem, Jesus diz assim, quando vocês orarem, não fiquem usando de vã repetição. Sabe o que é repetir? Ficar repetindo. Aí sabe que isso não é oração. Oração chama-se falar com Deus. Oração é um diálogo, é você e Deus. E eu falo o que você quiser. Agora, se você tiver a palavra no seu coração, você vai saber orar muito bem. Porque Deus, pela palavra dele, ele é tocado. Porque ele vela pela palavra para cumprir. Por isso que João diz assim, se nós pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, sabemos que ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve, ora, sabemos também que alcançaremos aquele que estamos pedindo a ele. Porque você está pedindo segundo a vontade, segundo a palavra dele. Então, quando você ora a Deus, né, e você usa a palavra de Deus como a via de comunicação entre você e Ele, as suas orações elas ficam mais simples para Deus responder, melhor para Deus responder. Olha o que a Bíblia diz assim, aquele que se afasta da palavra, entenda isso, olhe bem, aquele que se afasta da palavra, até a sua oração será uma abominação. Por quê? Já viu aquele ditado, quem não sabe rezar, xinga Deus? Então vou dizer, vou botar buscando. Quem não sabe orar, xinga Deus. Ofende. Já chega orando, ofendendo. Eu pedi isso, você não me deu. Você não me ama. Oh Deus, você não me ama. Aí começa aquela lamúria e ele confunde aquilo com oração. Está ofendendo Deus. Está ofendendo, ele não consegue, ele não alcança. Mude a sua oração. Se alie com Deus.
Pense como Deus pensa, fale como Deus fala. Mas, bispo, é tanta dificuldade, é isso mesmo, você não é o único que está passando por dificuldades e lutas. Tem gente pior do que você, e bem pior, e está dando glória a Deus. E está louvando a Deus, está exaltando o nome do Senhor. E está glorificando o nome de Deus. Sabe por quê? Elas têm a confiança que Deus vai entrar com socorro. Amém? Aí diz assim, portanto, vos orareis assim, Pai nosso que estás no céu, olha, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pronto, parei aqui. O que é que diz? Seja feita a tua vontade. Palavra lá. Vontade está na palavra. Assim na terra aqui, como é lá no céu. Tua palavra, ela impera lá em cima. A palavra está lá, Salmo 119, versículo 39. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra preexiste nos céus. Então a palavra, ela impera lá no céu. Mas ele diz, aqui na terra também, a palavra ela tem que prevalecer para que as coisas aconteçam. E o que é que tem no céu? Paz, alegria, felicidade. Porque a palavra, ela impera no céu. Ela é a vontade de Deus plena. Se a palavra não é plena aqui na terra, seja na sua vida. Pelo menos você foi tirado do barro, da terra. Seja na sua vida ela é plena. Se a palavra ela reina na sua vida, as coisas acontecem. Porque Deus vela pela sua palavra para cumprir, irmão. Aí tem que entender isso. Está lá em Mateus capítulo 6, versículo 9 a 11. Quando Jesus ele passa pelo tanque de Betesda, que ele vê aquele homem, ele pergunta com ele, quer ficar são? Ah, pergunta, você quer ficar bom? E às vezes Deus quer que a gente alie com ele, mas a gente não concorda com ele, que a gente não entende o que ele fala, às vezes falta de discernimento, falta de entendimento. Às vezes a dor é tão grande, é tão grande, é tão grande, que você não consegue nem enxergar Deus na sua vida. Está ali Jesus de cara com aquele homem, Jesus, o curador de milhares de pessoas, está junto do paralítico que quer ficar são. Aí ele desvia a conversa, olha Senhor, não tem que me jogue lá. Quando eu nunca chego, eu nunca sou curado. Mas a pergunta, a resposta que Jesus quer, não é esta. Jesus quer uma resposta que alinhe-se com ele, que concorde com ele. Você quer ficar bom? É uma pergunta direta. E essa pergunta, eu creio que Deus faz para cada um de nós a cada dia. Você quer resolver essa questão? Você quer ter vitória sobre este problema? Você quer vencer esta situação? Você quer superar tal situação? É a pergunta de Deus para cada um de nós. Você quer superar? Você quer vencer? Você quer dar a volta por cima? É a pergunta dele. Se alinhe com ele. Talvez não chegou ainda para você porque você está desalinhado. Você está longe da palavra. Você está agindo por conta própria. Você está agindo com as suas palavras. Talvez você esteja orando com as suas palavras. Você está apresentando a Deus simplesmente sua necessidade. Você não está apresentando os códigos da aliança. Você não está vivendo a aliança com Ele, na palavra. Deus não é inconsequente. Amém? Você pode ler esse texto aí à vontade e você vai ver. Em Mateus capítulo 13, o versículo 57 em diante, você pode olhar, está escrito lá. Jesus vai na sua cidade natal, está toda a sua família lá. Ele começou a pregar e fazer alguns milagres. E a Bíblia diz que seus familiares, né,
escandalizaram-se dele, né? Escandalizaram-se. A gente sabe que Jesus, ele foi concebido por obra e graça, né? Ali do poder do Espírito Santo, mas depois disso, Maria teve outros filhos, né? Eu sei que muita gente não concorda comigo, mas a Bíblia diz outra coisa, eu creio aqui que está escrito. Jesus ali se escandalizou o povo dele, a família escandalizou. E a Bíblia, sabe o que a Bíblia diz? Diz assim, olha, e ali Jesus não pôde fazer grandes milagres por causa da incredulidade do povo. Você está entendendo? Grandes milagres muitas vezes não acontecem na nossa vida por causa da nossa incredulidade. A incredulidade, ela gera um desacordo entre você e Deus. O espírito da incredulidade, ele chama Deus de mentiroso. Como assim? Você não pode fazer o que está prometendo. Está dizendo isso. A incredulidade, na verdade, é isso, chama Deus de mentiroso. Ele está dizendo que Deus não vai cumprir uma promessa que Ele tem para a sua vida, uma promessa que não está na palavra. E quando o espírito de incredulidade, ele está sobre alguém, essa maneira de ver a Bíblia, não tem milagre. O que é que Tiago fala sobre isso? Sobre aquele que duvida, a incredulidade. Né? Aquele que duvida é como onda. Né? Vai e vem, vai e vem. Nunca tá firme, nunca está seguro. Vai, vem. Ora está bom, ora está ruim. Ora está de um jeito, ora está de outro. Não é isso? Então, o espírito da incredulidade é isso. É por isso que muita gente não é abençoada, irmão. Porque ela é incrédula. Ela acha aquilo que ela está pedindo tão difícil, tão além, que ela acha que Deus não pode conceder isso para ela. Ou ela não se acha, muitas vezes, a chamada merecedora da bênção. Mereço? Eu não mereço. Você não merece mesmo, não. Nem eu. Mas eu creio que Ele pode me dar, mesmo não merecendo. Mesmo você não merecendo. E nada é por merecimento, irmão. É pelo seu amor, pela sua graça, pelo seu zelo. É pelo seu cuidado que Ele tem para conosco. É o amor dEle por nós. Jabes, ele vai até Deus, ele diz, Deus, me abençoa. Me abençoe, Deus. Ao ouvido de outras pessoas, às vezes isso é uma heresia. Tem gente aí na igreja que acha, só sai pedir a Deus bênção. Só sai pedir bênção. Então, para o ouvido de pessoas, parece que é uma pessoa traumatizada, tem algum trauma com Deus, de bênção. Às vezes teve um pai tão ruim que não dava nada. Não pediu, não tenho nada para você não tenho nada. Tudo que pediu ao pai não dava. Aí ele pega, transfere isso para Deus. Não é assim. Foi o que Deus disse. Se vós sendo maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Quando diz que o homem não tem atitude bondosa, não é verdade. Jesus disse que o homem mau, homem pecado, homem maligno, tem atitude bondosa. Quem diz isso? Não é verdade. Jesus diz, se vocês que são maus, algumas vezes têm alguma resposta bondosa, então acabou, já derrubou aí, né? Quanto mais o vosso Pai Celestial. Não, porque diz que Deus é bom. Não há ninguém bom senão Deus. Claro, bom igual a Deus não tem. Quanto mais Deus pode lhe dar, quanto mais Deus pode zelar pela sua vida. O que é que tem que fazer, meu bicho? Se alinhe com Deus. Veja o que é que precisa chegar a Ele. Veja o que é preciso estar colado a Ele. Porque o que é que Ele diz na sua palavra? Ele diz que meus ouvidos não estão tapados para que possa ouvir as orações, nem a minha mão encolhida, retraída, para que possa atender as orações, mas os vossos pecados façam separação entre vós e o vosso Deus, para que Ele não vos ouça. Quer dizer o quê? Você muitas vezes não está alinhado com Ele.
Pastor, eu não estou pecando. Quando você se afasta da palavra, você está pecando. É um pecado. Sabia disso? Porque quando você se afasta da palavra, você está afastado da vontade de Deus para a sua vida. Você nem orar, você sabe quando você não lê a palavra. A sua oração não é nada. É cheia de enganos, cheia de coisas. Mas quando você está lendo a palavra, você sabe orar. Porque a palavra vai te guiar como você orar a Deus, pedir as coisas. Você quer ver uma coisa? Bote uma questão na justiça. Uma certa feita estava uma questão com a justiça. E eu fui enfrentar a justiça. Né? Eu estava certo. Eu e minha esposa. Compareça. Eu fui. O juiz bateu o martelo. Quase contra mim. Não foi contra mim, porque o cara era evidente. Mas eu sei que tinha. Eu caí fora. Procurei minha sobrinha advogada e falei com ela. Ela, peraí. Entrou no caso, entrou. Ganhei a questão como eu queria ganhar. Porque a minha advogada, ela entrou como advogada legal, representante legal diante da justiça brasileira, e ela sabe os termos que usa. Você pode chegar lá para o juiz, mas ele me roubou, ele fez isso. O juiz não vai se incomodar com isso. Ele quer um advogado que fale legalmente, usando os termos judiciais, para ele entender e compreender. Quando você vai orar a Deus, você tem que usar os termos dele para orar com ele. Você tem que orar segundo a sua palavra. Eu já dei estudo sobre isso aqui muito para vocês, sobre palavra. Pessoas que estão perto de morrer. Jacó mesmo estava para morrer, não foi? O irmão dele, Esaú, ia matá-lo ali no Vale do Jaboque, né? Quando ele vinha, retornava para a sua terra natal. E o que foi que ele foi? Ele chegou ali, foi orar a Deus, não foi? Ele orou ao Senhor e disse, Senhor, lembra-te, pois, que quando eu ia sair daqui, o Senhor me encontrou lá em Betel, o Senhor falou comigo que eu ia voltar, ia prosperar, ia crescer. Quer dizer, Deus, não posso morrer, tu tem uma promessa. Ele usou aquilo que Deus prometeu para ele ficar livre. E quando Esaú veio e encontrou com ele olhou para a cara de Esaú de uma vez, o rosto de um anjo. Deus aplacou a ira do sujeito no meio do caminho. Você vê como Deus faz quando você usa os termos certos, quando você se alinha com Ele, se alinha com Deus. O problema é falta de alinhamento seu e Deus. Jabes, ele estava alinhado com Deus. Tanto estava que Deus concedeu aquilo que Jabes pediu. Estava alinhado. Ele pediu segundo a vontade de Deus. Aquela era a vontade de Deus, irmão. Se Deus concedeu, porque era a vontade, já pediu segundo a vontade de Deus. E você não tem que ficar com trauma, com esse negócio de pedir, ficar desconfiado, de fazer petição a Deus, porque alguém te ensinou que você não deve pedir, deve receber, agradecer. Para com isso, irmão. A Bíblia ensina a agradecer e ensina a pedir. As duas coisas estão lá. E uma das coisas interessantes, quando você pede, Deus te atende, você tem experiência. Deus é um Deus que responde. O nome Samuel, né? Samuel quer dizer o quê? Deus ouve. Né? Ana ali, ó, orando, buscando. Eu quero um filho. Foi o que o profeta disse para ela, sumo sacerdote. O Senhor concede a petição do teu coração. Pronto. Foi o que ela não fez? Ela ficou lá orando? Ela levantou, limpou o joelho, saiu, enxugou as lágrimas, Deus concedeu. Aí ela pode agradecer, orando com ações de graças. Aí ela vai e vem um filho chamado Samuel, quer dizer, Deus ouve. Deus ouve a sua petição, irmão. Quando o rei Ezequias foi ameaçado por Senaqueribe, rei da Síria, quando ele foi no templo orar, pedir a Deus, sabe qual foi a resposta do profeta? Ouvi a tua oração. Foi assim que Deus falou para ele. Eu ouvi a tua oração. E aquilo que Senaqueribe falou que ia fazer aqui, não fazer nada disso. Deus ouve tudo, irmão. Então você se alinha com Deus. Deus, Ele quer ouvir as suas orações. Deus quer atender às suas orações. Deus quer mudar a sua sorte. Deus quer mudar a sua vida. Ele quer, mas se alinhe com Ele. Se junte a Ele, através da sua palavra. As coisas mudarão, irmão. Acredite na palavra, no que a palavra de Deus diz. Por mais que pareça absurdo, loucura, acredite.
E se alie com ela. Aleluia. Campanha do óleo da unção, irmãos. Deus é bom. Viu? Também estou na bênção também, viu, gente? Recebendo as bênçãos de Deus, viu? Orando junto com vocês, pedindo, até orando pela sua vida. Tá? Ore. Eu já disse a você que isso aqui não é mágica, não é falando de condão. Tome, receba. Não existe isso aqui. Receba, receba. Não existe isso aqui. Vá orar, vá buscar, vá clamar. Vá para o joelho. Vá pedir, vá suplicar, vá se humilhar. Viu? O que é que ele diz? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo o vosso coração, irmão. Isso é promessa, irmão. Você consegue acreditar nisso? Então faça. Glória a Deus.